Fala, galera do Saia Justa, todo mundo que está assistindo, ao pessoal do programa, um beijo bem grande, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Você diz em seu vídeo para o New York Times que quando o palhaço fala sério é porque o circo está pegando fogo. O que você quis dizer com isso? Eu criei essa frase para colocar logo no início, porque eu acho que ela mostra um pouco da situação do que a gente está vivendo no Brasil. Eu acho que se a situação não estivesse tão caótica, né, a situação não estivesse tão absurda, o youtuber de entretenimento que faz vídeo de Minecraft, né, não precisaria estar no Twitter ou em outras redes sociais fazendo tanto barulho e tentando tanto chamar atenção para o que está acontecendo. Eu acho que dizer que eu me considero um palhaço seria numa situação exatamente circense. Dentro de um circo eu seria como um palhaço. O cara que faz brincadeiras, que traz alegria, que faz a garotada rir, dar risada. E quando o palhaço precisa falar sério, é porque o circo está com sérios problemas, né? Provavelmente pegando fogo. Então foi isso que eu quis dar a entender. Eu adoraria não ter que falar nada sobre política. Seria muito confortável. Eu adoraria estar em casa, tranquilo, gravando meus vídeos em paz. Mas a gente está vivendo realmente um cenário caótico, onde eu sinto que é minha obrigação levantar a minha voz contra toda essa loucura que a gente está vivendo. Eu acho que poder atentar aos olhos internacionais a realidade do que a gente está vivendo no Brasil acaba sendo fundamental para que a gente tenha pessoas de fora olhando e entendendo o que está acontecendo no nosso país. E realmente entendam a grave situação que os brasileiros se encontram. Não é à toa que a gente está aí na vice-liderança de mortes por Covid e no cenário realmente mais lastimável, na minha opinião, no mundo inteiro, porque nós fomos o país que mais tivemos tempo, né, para lidar com a situação e para esperar e agir antes que a pandemia chegasse. E infelizmente isso tudo está acontecendo. Eu acho que ninguém tem alvará para dar opinião, né? Principalmente sobre aquilo que envolve as nossas próprias vidas. Eu acho que qualquer um não só pode, como deve analisar a situação onde está inserido, analisar o contexto político e opinar. Falar o que pensa, colocar para fora, até porque falando o que você pensa, você muitas vezes pode mudar de opinião, porque alguém pode te trazer uma informação nova, alguém pode te corrigir, ou pode entrar no debate, ou você pode fazer uma pessoa também compreender algo que não compreendia. Eu acho que é função de todos. Mas, eu acho que esse mais é muito importante. A gente tem que sempre respeitar aqueles que são os verdadeiros estudiosos, entendedores e especialistas dos assuntos. Então, quando eu falo de comunicação digital, eu falo com alguma autoridade, com realmente experiência no ramo, com estudo e bagagem para poder falar sobre aquilo. Quando eu falo sobre outros contextos, eu sempre deixo claro que eu sou um cidadão comum falando. E levo a responsabilidade, né, de ter milhões de pessoas me assistindo muito a sério. Então, tento estudar o máximo possível. E quando erro, tento corrigir aquilo que errei, tento pedir desculpas sempre que possível. E respeitar a opinião daqueles que são os especialistas. Então, se alguém quer falar alguma coisa sobre pandemia, você pode falar o que você pensa. Agora, você tem que respeitar, acima de tudo, a opinião dos cientistas, pesquisadores, infectologistas que entendem desse assunto. Então, quando alguém quer falar de história, é a mesma coisa. Você pode dar a sua opinião, mas você precisa respeitar aquilo que é consenso acadêmico. Então, é daí que vem todo o discurso contra os negacionistas, que são as pessoas que querem falar de orelhada, querem dar opinião e querem rever tudo que é consenso daqueles que passaram a vida inteira estudando isso. E aí chega um sujeito que não tem qualquer estudo ou especialidade sobre o assunto, querendo desvirtuar ou quebrar aquele consenso científico baseado no achismo. E esses são os negacionistas. E é com isso que a gente tem que tomar sempre cuidado. É claro que a democratização do acesso à informação e a democratização do poder de voz, ou seja, qualquer um hoje pode dar opinião, qualquer um hoje pode ter grande alcance, tem coisas muito boas e tem coisas muito ruins. As coisas muito boas são os surgimentos de Gabrielas Prioles, de Renês Silvas, dessas pessoas que começam, né, a utilizar esses veículos para falar sobre temas que até ontem eram difíceis, tanto de se aprender quanto de sequer saber que existiam. Você tem uma Nath Finanças hoje, né, falando sobre finanças para pessoas de baixa renda, que era algo que era muito difícil você ter acesso a esse tipo de conteúdo. Tudo isso é muito legal, tudo muito, muito fundamental, inclusive. Mas você abre margem, uma margem perigosa, para esses negacionistas, os obscurantistas, que são aqueles que utilizam dessa liberdade de expressão para tentar quebrar os consensos científicos, para tentar criar teorias da conspiração, para manipular a mente das pessoas para os seus próprios rebanhos. E esse é o grande perigo, né, dessa democratização que é necessária. Você tem o surgimento dessas lideranças negacionistas perigosíssimas,
que começam a relativizar tortura, relativizar o papel da ditadura, começam a negar a importância de vacina, começam a questionar qual é o formato da Terra, enfim, tudo isso, esse assomo de coisas leva algumas pessoas a ficarem lobotomizadas, né? Passam por um processo de lavagem cerebral, onde elas, no fim das contas, acreditam que estão realmente vivendo uma guerra fria de combate ao comunismo, né? O Felipe Neto é um integrante da KGB, foi treinado pelos russos. Tem gente que realmente acredita nisso. Então, o que falta? Educação e conscientização para que as pessoas não caiam nessas ladainhas desses falsos profetas. Eu acho que é natural que tudo que seja muito acadêmico tenha dificuldade de alcançar o povo. É natural. Há um distanciamento de linguagem, há um distanciamento de período, de tempo que leva para se estudar alguma coisa. Eu acho que isso é comum. Então, por exemplo, você tem grandes autores cuja especialidade é justamente pegar aquilo que é acadêmico e trazer para a linguagem popular. Um dos que eu mais gosto, por exemplo, é o Malcolm Gladwell, que é um autor fantástico. Se você nunca leu um livro do Malcolm Gladwell, você deveria ler, que consiste justamente nisso. Ele pega questões que são puramente acadêmicas, que estão lá sabe, nos meandros dos debates intelectuais de Harvard, de Princeton, de todas essas grandes faculdades, e ele traduz para o povo. Então, quando você lê um livro do Malcolm, você fala, caramba, cara, tem muito estudo aqui que seria fundamental a população ler. Mas o acadêmico, o pesquisador, o cientista, ele primeiro precisa se concentrar em transformar as suas teses em realidade, fazer suas experimentações. E isso requer uma certa liturgia, uma certa formalidade que é difícil de ler. Se você abre uma pesquisa científica hoje na internet e tenta ler a real pesquisa científica, é difícil. Você leva um tempo para se acostumar, para entender como que se lê uma pesquisa científica. Então, esses grandes autores são fundamentais para a nossa vida, para que eles possam traduzir essas pesquisas e deixá-las palatáveis para a gente. Então, eu acho que esse distanciamento sempre vai existir. O que é acadêmico vai sempre ter algum distanciamento, mas você sempre vai ter intermediários, tentando trazer esse conhecimento acadêmico para a população. O que a gente precisa sempre se preocupar é em interpretar e enxergar onde estão aqueles que querem trazer conhecimento científico e onde estão aqueles que querem negar o conhecimento científico. Eu, sinceramente, me informo pela imprensa. E eu acho que é muito importante que a gente fale isso cada vez mais. É assustador ter que falar isso, mas a gente está vivendo um período onde é necessário defender a imprensa. Algo que nunca se concebeu, né? Nunca se imaginou que precisaria ter que sair a público para defender a importância e o papel da imprensa. A imprensa está sob ataque. Por quê? Porque ela traz informações, ela mostra para o povo grande parte da realidade, e isso incomoda muito aos negacionistas e obscurantistas, que hoje estão no poder. Então, qual é o maior inimigo daquele que gosta de viver sob teorias da conspiração? A verdade. Porque no momento em que a verdade se torna real e acessível a todos, a teoria da conspiração fica muito difícil de ter tração com esse povo. Então, você vê o presidente, você vê os asseclas do presidente, né, e aqueles minions ao redor dele, o tempo inteiro atacando a imprensa, porque é importante que o povo, que a gente chama de gado, que o gado não acredite na imprensa, que tire a credibilidade da imprensa para que o gado fique vulnerável às teorias da conspiração. E com isso eles venham com a imprensa alternativa, que são esses sites totalmente de fake news, criados por pessoas muito mal intencionadas, que agora estão recebendo o confronto de movimentos como os Sleeping Giants para poder derrubá-los. Então, você vê que há uma estratégia por trás, né, da descredibilização da imprensa, e a gente precisa recuperar isso. A gente precisa lembrar a todo momento da importância fundamental da imprensa. Você pode discordar de um artigo, você pode discordar de uma opinião, você pode achar que determinado veículo usou uma matéria, o título errado, ou foi sensacionalista, óbvio, a crítica sempre vai existir. Mas a gente não pode descredibilizar a imprensa. A gente não pode tirar dela o poder da informação. Porque aí a gente entrega o poder da informação para o ar. E qualquer um pode pegar. Então eu continuo me informando pela imprensa. Eu continuo seguindo aqueles que eu considero bons jornalistas. Aqueles que fazem um trabalho comprometido com a imparcialidade, com a verdade. Ou que podem até ser parciais. Mas que eu leia já sabendo que são parciais, que estão ali emitindo opinião. Então, eu acho que isso é o mais importante na minha concepção. É mais importante a gente dar valor para a imprensa nesse momento do que levantar o nome de A ou B. Vamos dar apoio
vamos assinar jornais, revistas que a gente goste, que a gente considere que fazem um bom trabalho, para que eles possam continuar nessa jornada de trazer boa informação para a gente.